Então, minha querida, você pediu para eu analisar aqui uma frasezinha. Acho uma odiosa discriminação nós motoristas sermos obrigados a preencher requisitos cada vez mais complicados para ganhar uma licença. Beleza. E aí pediu para fazer uma reescritura trocando o verbo achar pelo verbo ser, né? Mas para começar essa análise, a gente tem que começar pela de cima para ficar mais fácil depois que a gente trocar, né? Então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, você tem o verbo achar, que é um verbo transitivo direto. E o sujeito é um sujeito que está aqui elíptico, é o sujeito eu. Beleza, eu acho alguma coisa. Eu acho isso aqui, ó. Nós, motoristas, somos obrigados a preencher, tal. Isso aqui é um objeto direto, só que é um objeto direto oracional, né? Ele tem aqui o verbo aqui. E é um verbo que está funcionando aqui, é um verbo no infinitivo, né? Beleza, mas isso não vem ao caso, não. O importante é o seguinte, verbos como achar, julgar, essas coisas, são verbos chamados transobjetivos. Verbo transobjetivo. Transobjetivo. Beleza. Esses verbos transobjetivos, eles fazem o seguinte, eles trazem uma opinião a respeito do objeto, e essa opinião é chamada de predicativo do objeto. Então, uma odiosa discriminação é uma característica que foi atribuída ao objeto pelo sujeito. Quando eu tenho uma característica que é atribuída pelo sujeito ao objeto, essa característica é chamada de predicativo do objeto. Tranquilo isso até agora? Maravilha. Então, aqui, nessa segunda que você pediu para eu reescrever e analisar, tem o seguinte: eu peguei o verbo achar, troquei por ser. Beleza. Inverti a oração porque o que era objeto daquela virou sujeito dessa daqui. Então ficou assim: nós motoristas sermos obrigados a preencher requisitos cada vez mais complicados para ganhar uma licença é uma odiosa discriminação. Beleza. Tudo isso daqui que está em vermelho é o meu sujeito. É um sujeito oracional. Vou escrever aqui: sujeito oracional. Oracional. Maravilha, virou um sujeito oracional. Esse verbo, que é o verbo ser, vai virar um verbo de ligação. Tranquilo? Verbo de ligação. Ele está na terceira pessoa do singular justamente porque nós temos um sujeito oracional antes. Toda vez que eu tiver sujeito oracional, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Tá. E o que era característica do objeto passou a ser característica do sujeito. Se é característica do sujeito, ele é chamado de predicativo do sujeito. Tranquilo? No começo era predicativo do objeto, porque nós, motoristas, sermos obrigados, era o objeto, era uma característica atribuída a esse objeto. A partir do momento que esse objeto virou sujeito, essa característica passou a ser também do sujeito e não mais do objeto, porque o objeto foi extinto. Tranquilo isso? Então essa é a análise. Esse termo que você me pediu é um predicativo do sujeito quando eu troco o verbo achar pelo verbo ser, que é um verbo de ligação. Beleza? Se tiver alguma dúvida, só falar comigo de novo, tá ok? Abração, tchau, tchau.